céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. E eu também quero me derramar. E eu também quero me derramar de todo o meu coração, Todo o meu coração nos braços do Pai. nos braços do Pai. Vem Espírito Santo, força igreja. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Essa música é promessa de Deus para a tua vida. Essa noite é promessa de Deus para a tua vida. O Senhor falava pela boca das nossas irmãs que estavam ministrando. Ele dizia no meu coração: eis que hoje eu vim ao teu encontro. Eis que nessa noite o Senhor te trouxe, te tirou da tua casa. Eu quero te dizer que o Senhor não nos tira do nosso lugar sem um propósito. E o propósito de Deus para você nessa noite é um propósito de vida nova. Toda a palavra que sai da boca de Deus, que sai da boca de Jesus, é a palavra recriadora. A palavra de Deus é a palavra recriadora. Ela tem poder de mudar a tua vida. Você crê nisso? Você crê que a palavra que Jesus já começou a proclamar nessa noite, ela tem poder de mudar a tua vida? Ela tem poder de zerar tudo aquilo que há em você, que não pertence a Jesus, que não vem do coração de Deus, e te dar uma vida nova, e soprar sobre a tua vida uma vida nova. Então abre os teus braços e canta mais uma vez de todo o teu coração. Hoje o céu se abre para derramar. De todo o teu coração se abre para derramar. De todo o meu coração eu quero, Jesus, nessa noite, de todo o meu coração, estar aberto a Ti. E eu também, responde a Jesus agora. E Eu também quero me derramar de todo o meu coração, de todo o meu coração nos braços do Pai, nos braços do Pai. com autoridade, igreja, cantar. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Declara isso: hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder. Com tuas mãos no coração, bem baixinho agora. Vem, Espírito Santo, reza esse refrão. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, vem,
Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. E só o som do violão, repita com o irmão: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis aqui o meu coração, nessa noite de bênção, nessa noite de nessa bênção, noite de graça. nessa noite de graça, Eu creio, Jesus, Eu creio, Jesus, que o Senhor já começou que o Senhor já começou a realizar a realizar a tua obra, a tua obra, a obra de libertação, a obra de libertação, uma obra de cura a obra de sobre a minha vida, sobre a minha sobre o meu coração. sobre o meu coração. Nesta hora, Jesus, Nessa hora, eu dou autoridade eu te dou autoridade ao meu coração ao meu coração, para que ele se abra para que ele se abra, para acolher o teu novo. para colher o teu novo. Eu dou autoridade Eu dou autoridade à minha mente a minha mente, para que ela se abra, para que ela se abra para entender para entender aquilo que tu queres para mim. aquilo que queres para mim. Eu dou autoridade aos meus Eu ouvidos dou autoridade aos meus ouvidos para que eles se abram para que eles se abram e possa escutar e possam escutar a tua voz a tua voz que clama por mim. que clama por Eu dou autoridade aos meus olhos dou autoridade aos meus para que caiam para que caia à venda a venda e eles possam e eles possam contemplar contemplar a tua glória a tua sobre a minha vida. sobre a minha E por fim, Jesus, por fim, eu dou autoridade à minha língua eu dou autoridade à minha para que ela língua, se desprenda, para que ela se te desprenda, glorifique te e glorifique reconheça e reconheça que tu és o Senhor que tu és o da Senhor minha vida, da minha vida, da minha história. da minha história. Vai cantando e sentando. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Pode ir tomando seu lugar, seu assento. Vem, vem, ó, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Não tem como não estar na presença de Deus, né? Até aquilo que está errado na nossa vida, quando a gente entra na presença de Deus, não chega nem aos pés do senhorio de Jesus, daquele que é grande, daquele que é santo. A alegria de estar na presença de Deus é tão grande, que nem precisa a gente se lembrar das tristezas que ficou lá fora. Amém? Amém? Eu me chamo Luan, tenho 24 anos, sou natural da Bahia. Interior da Bahia. Faço parte, sou carmelita mensageiro do Espírito Santo. Dia 23, faço 1 ano de convento. Moro aqui no Alto da Boa Vista, no convento dos carmelitas. Sou postulante. O que é ser um postulante? Eu estou na 2ª etapa de formação. Uma etapa que antecede o noviciado. E assim vai, noviciado, de votos, e aí eu me torno frei. Estou com 2 irmãos ali, o Wellington e o Fabrício, também são postulantes, vieram me acompanhar nessa noite. Amém? Hoje, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Mas antes de eu te fazer essa pergunta, eu quero te dizer que essa noite é uma noite de decisão. Amém? Uma noite de decisão. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: você precisa tomar uma decisão. Balança ela aí para ela acordar. Diz: você precisa tomar uma decisão. Olha para mim agora. Quem aqui conhece Jesus? Levanta a mão e diz: eu. Lá em cima, tá com medo? Lá em cima. Diz: eu. Quem aqui ouviu e conhece a palavra de Jesus? Levanta a mão e diz: eu. Quem aqui vive verdadeiramente a palavra de Jesus? Levanta a mão e diz: eu. Ih, já diminuiu. Já diminuiu, né?
Já diminuiu um pouquinho. Minha pergunta para você nessa noite é essa. Porque nós dizemos que nós conhecemos a Jesus, nós dizemos que nós escutamos a sua palavra, nós dizemos que nós ouvimos a sua palavra e vivemos a sua palavra muitas vezes. Mas para que isso aconteça, precisa de uma resposta nossa. E a resposta nossa para Jesus, ela precisa de uma decisão da nossa vida. E ela precisa que eu tome um posicionamento na minha vida. Diga comigo, decisão. Posicionamento. Para viver aquilo que Jesus nos pede. E muitas vezes é difícil viver aquilo que Jesus nos pede, não é verdade? Jesus pede umas coisas às vezes que é difícil de realizar. Sozinhos, claro. Mas é preciso tomar uma decisão e um posicionamento. E hoje nós vamos falar de cura, relacionamentos e perdão. Repita comigo, cura, relacionamentos e perdão. E para começar, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Perdão é decisão. Perdão não é sentimento. Talvez você já tenha escutado isso. Perdão não é sentimento. Eu não preciso esperar o meu coração avisar, chegou a hora, é hora de tu perdoar fulano. Não. Perdão, ele não é sentimento. Perdão, ele é uma decisão. Perdão é decisão. E quando nós resistimos em perdoar, quando nós retemos o perdão para o outro, dentro de nós gera uma coisa chamada conflito interior. E os conflitos interiores que geram em nós, elas atrofiam a nossa vida. Ou seja, eles não permitem que a gente caminhe, que a gente dê passos diante da vontade de Deus, que a gente evolua espiritualmente. Os conflitos interiores do nosso coração atrofiam a nossa vida. E esses conflitos interiores acabam gerando em nós doenças psicossomáticas. Vocês já ouviram falar sobre as doenças psicossomáticas? O que são as doenças psicossomáticas? São aquelas doenças que são geradas onde? Aqui. Repita comigo. Diabetes. Repita. Diabetes. Dor de coluna, enxaqueca, dores no corpo, dor no rim, problema digestivo, câncer. Tudo isso, por muitas vezes, é gerado em nós pela falta do perdão. Comprovado cientificamente que as doenças, muitas vezes, que estão em nós, que são geradas na nossa mente por causa das mágoas, por causa do ódio do nosso coração, por causa o meu orgulho de reter o perdão e não perdoar o meu irmão. Tudo isso, além de causar os traumas que há em nós, os conflitos interiores, gera em nós essas doenças psicossomáticas. Então, eu quero te dizer que você não precisa estar com os traumas no teu coração. A vingança não precisa estar no teu coração. O ódio não precisa estar em teu coração. A mágoa não precisa estar em teu coração. A baixa autoestima não precisa estar em teu coração. As tralhas que entram em nós, através das nossas relações, muitas vezes, não precisam estar no nosso coração. O Catecismo da Igreja, no número 1879, diz assim para a gente que nós somos pessoas que necessitamos de um meio social, para resumir para nós. Ou seja, nós não somos ilhas. Nós não fomos criados para vivermos isolados. Nós precisamos de pessoas para estar conosco, para conversar, para dialogar. Nós precisamos de pessoas para que nós possamos ter momentos de alegria, ter momentos de convivência. Nós precisamos de reciprocidade. Ninguém foi feito para ficar sozinho. E muitas vezes, as pessoas que estão no nosso ciclo de amigos, ou até as próprias pessoas da nossa família, a gente esquece muitas vezes que são falhas. E sabe qual é o nosso erro, muitas vezes? É esperar demais das pessoas. E a gente espera muito das pessoas e esquece que elas são falhas. E quando elas nos decepcionam, a gente começa a gerar traumas e mágoas no nosso coração. A gente esquece disso, que as pessoas são falhas e que as nossas relações estão sujeitas a isso, de ser traído,
de ser magoado, de levantarem falso testemunho contra mim. E se eu não tiver uma maturidade espiritual e emocional para lidar com isso, eu fico trazendo para mim, colocando no meu coração como se o meu coração fosse um lixão, tudo aquilo que a pessoa fez comigo. Eu assumo o erro dela, e aí vem no meu coração, eu fico remoendo, vem o remorso, vem a mágoa, vem a dor de quando eu lembro e eu sinto novamente aquela dor que eu senti no momento. Então eu assumo como se fosse meu. E deixa eu te falar uma coisa, aquelas pessoas que te magoaram, elas não estão sentindo nada disso. Os únicos que estão sentindo somos nós. Quem nos feriu, por muitas vezes, está lá, como diz na Bahia, de boa. E a gente que sofre, a gente que está sofrendo. E a gente que assume o erro delas, muitas vezes na nossa vida, e a gente que permanece no sofrimento. Deixa a tua palavra aberta no Gênesis 45. Eu quero falar para vocês de um homem que ele foi traído, que ele experimentou na sua carne a dor da traição. Gênesis capítulo 45. Ele experimentou por meio de seus irmãos, das pessoas que ele mais amava, a dor da rejeição, a dor da traição. E ele adquiriu uma maturidade espiritual e emocional. É onde nós vamos nos basear. A palavra, ela é grande. A história desse homem começa desde o capítulo 37. Mas a gente vai ficar, a gente não vai ler porque não temos muito tempo, mas eu vou contextualizar um pouco da história e nós vamos eu vou pregando e a gente vai entendendo a partir do que eu vou falando. Gênesis 45, eu vou falar de José do Egito. Quem já ouviu falar de José do Egito? José do Egito era um dos filhos de Jacó. José do Egito, a palavra diz que era um filho predileto. A palavra não esconde a predileção do seu pai por ele. José era um filho predileto, porque ele foi concebido na velhice do seu pai. E ele, aos 17 anos, foi com seus irmãos já pastoreava o rebanho do seu pai. E José recebeu de Deus um dom muito especial. Qual era o dom que José recebeu? O dom da revelação através dos sonhos. E tudo aquilo, na inocência, tudo aquilo que ele era revelado por Deus em seus sonhos, ele corria e dizia ao seu pai, dizia aos seus irmãos. E teve uma revelação de José que foi o seguinte: ele viu em sonho que ele e os seus irmãos iam formando cestos de trigo. E um momento do sonho ele percebeu que o cesto dele se colocou de pé. E o dos seus irmãos se prostraram diante do cesto dele. E ele contou aos irmãos. E os irmãos logo bateu o orgulho, a inveja. Disseram assim, não, peraí, você está dizendo que você vai ser rei e nós vamos te adorar? E você vai ser rei e nós vamos te servir, ser os seus servos? E o orgulho já bateu na porta do coração dos irmãos. A inveja bateu na porta do coração dos irmãos. E sabe o que aconteceu? Os irmãos de José tramaram a sua morte. Você já foi traído por alguém muito próximo de você? Você já foi traído por alguém que você amava muito, mas muito, muito mesmo, e te traiu? Pois é, José experimentou isso. José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Levaram para o campo. Era um dia normal, foram apacentar. José tinha ganhado uma túnica muito bonita do seu pai. Uma túnica colorida, bordada, porque ele gostava muito de José. E eles disseram assim, vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Rúben, um dos irmãos de José, tentou intervir. E disse, não, vamos jogá-lo no poço. Depois eu volto, a gente pega ele e está tudo certo. Mas não deu muito certo. Eles venderam José para um grupo de pessoas que estavam passando. Venderam o próprio irmão
para um grupo de pessoas que estavam passando. Disseram assim: vamos matar um carneiro. Nós pegamos o sangue do carneiro, passamos na túnica de José e vamos dizer ao nosso pai que uma fera o devorou. E está tudo certo. E eles venderam José como escravo por esse povo que estava passando. Esse povo vendeu José a Potifar. Quem era Potifar? Era o oficial do faraó do Egito. E Potifar gostou tanto de José que encarregou ele de cuidar dos seus bens. Que encarregou ele de cuidar dos seus bens. E a mulher de Potifar viu José lá, novo, 17 anos. Aí Potifar viu José paradinho lá, novo, 17 anos, desculpe. E ela chegou lá, deu uma piscadinha para José, assim, sabe? Depois ela chegou no outro dia e mexeu assim no cabelo diante de José, sabe? Depois ela foi lá e deu umas outra piscadinha para José. Ela tentou seduzir José. Só que José era um homem de Deus. José conhecia a verdade. E a verdade tem poder de libertação. A verdade tem poder de libertação. José era um homem de Deus, um homem de integridade. E José não aceitou adulterar com aquela mulher. E ela, morrendo de raiva, foi até Potifar e disse: meu marido, José me pegou à força e me assediou. Potifar lançou José no cárcere. José foi traído pela segunda vez. Você já teve alguém na sua vida que levantou um falso testemunho sobre você? Já teve alguma ocasião na tua vida que lançaram uma palavra e disseram: olha, fulano fez isso, mas você não fez, você sabe que você não fez, e aquilo gerou algo de ruim para você? Responda no seu coração. Você já passou por isso? De ser um alvo de um falso testemunho? José foi traído pela segunda vez. José tinha o dom do sonho, da revelação dos sonhos. E quando ele chegou no cárcere, ele revelou o sonho do carcereiro e do padeiro. Houve um dia que o faraó também teve um outro sonho. Para resumir, vamos adiantar. Faraó teve um outro sonho. Faraó tinha sonhado com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As magras engoliam as gordas. Ele sonhou com 7 espigas podres que matavam as 7 espigas boas. E ele, o padeiro, lembrou que José era aquele jovem que tinha o dom da revelação e chamou José para revelar o sonho ao faraó. E José disse: olha, essas 7 vacas magras com as 7 vacas gordas quer dizer o seguinte: virá 7 anos de abundância no Egito, mas depois virá mais 7 anos de fome. E o faraó, ele ficou impressionado com aquele dom de José e o promoveu governador do Egito. O promoveu como governador do Egito. Deus honrou José durante toda a sua vida, durante tudo aquilo que você passou, que ele passou. E eu quero te dizer que Deus, ele também quer te honrar diante de tudo aquilo que você tem passado, diante de tudo aquilo que você tem vivido. Se você foi alvo de falso testemunho, se tramaram contra você, se te feriram, se deixaram o teu coração dilacerado, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu posicionamento, pela tua decisão, assim como fez com José, Ele quer honrar o teu coração. Amém? Toma posse dessa palavra. A palavra de Deus só tem eficácia na nossa vida quando nós tomamos posse. Toma posse da palavra de Deus que diz: eu vou honrar a você. Mas tome um posicionamento e tome uma decisão na sua vida. E José virou governador do Egito, ou seja, depois do faraó, só dava José. Depois do faraó, José que mandava em tudo. Deus tinha um plano para José e esse plano estava se concretizando. E eu quero ler com você o que aconteceu depois. Quero ler o capítulo 45 com os seguintes. Vamos ler juntos. Diz o seguinte: então José não pôde conter diante de todos os homens
de seu séquio e gritou: Fazei sair a todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mas ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. José disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, pois estavam conturbados ao vê-lo. Então José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Ele disse: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, com efeito, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita. Deus me enviou adiante de vós para assegurar a permanência de vossa raça na terra, e salvar a vossa vida da grande libertação. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, e Ele me estabeleceu como pai para o faraó, como senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito. Subi depressa à casa do meu pai, diz ele: Assim fala teu filho José: Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gesem, e estarás junto de mim, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teus bois, e tudo que te pertence. Ali eu te manterei, pois a fome durará 5 anos, a fim de que não fiqueis na indigência, tu, tua família e tudo que tens. Vedes com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê que é a minha boca que vos fala. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito, e tudo que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para cá. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim, e chorou. Benjamim também chorou em seu pescoço. Em seguida ele cobriu de beijos todos os seus irmãos, e abraçando-os, chorou. Depois disso, seus irmãos se entretiveram com ele. Imagine José, depois de ter vivido tudo aquilo que os irmãos tinham feito com ele, Deus agora colocou frente a frente José e seus irmãos. José era o governador, depois do faraó ele tinha todo o poder. Ele poderia muito bem devolver com a mesma moeda, ele poderia muito bem colocá-los no cárcere, ele poderia muito bem lançá-los para fora e não dar de comida, não vender a comida. Ele poderia fazer uma infinidade de coisas para dar o troco aos seus irmãos, mas ele não fez. E eu te pergunto nessa noite, de todas aquelas pessoas que te fizeram mal, lembrando que você hoje tem o poder nas tuas mãos, e Deus coloca você de frente para ela, você faria o bem ou o mal? Responde forte. Você faria o bem ou o mal? Mentira. Mentira. A gente faria o bem porque a gente quer ficar bem diante dos nossos irmãos, porque a gente quer ficar bem diante de Deus. Mas quando chega no escuro do nosso quarto, quando nós lembramos daquilo que a pessoa nos fez, aí aparece um diabinho aqui que diz: ó, tá vendo ele ali? Mata ele ali. Coloca o pé no rosto dele e vai lá, humilha ele, devolve com a mesma moeda. Estou mentindo? Estou mentindo? Não estou mentindo. É assim que acontece. Quando nós não temos maturidade espiritual, entende? Quando nós não temos maturidade espiritual, aquilo sempre vai doer. Enquanto eu não tomar um posicionamento, uma decisão na minha vida, de perdoar o irmão e de deixar para trás o que aconteceu, de não precisar colocar na balança quem foi certo, quem foi errado, ou o que ele fez em mim ou deixou de fazer, quando somente decido perdoar, aí eu gero em mim uma maturidade
espiritual. Eu entendo que eu não sou lixão para carregar todas as imundícies que os outros vão jogando em cima de mim. E eu descarrego. E eu me livro daquilo. Deus colocou os irmãos de José diante dele. E eu fico imaginando o conflito emocional que estava dentro de José. Ou ele se levantava pelo poder do Espírito e acolhia os seus irmãos, deixava o que passou para trás e ele assumia o plano de Deus em sua vida. Ou ele caía por terra, era derrubado pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. José, ele decidiu não levar no coração dele os traumas emocionais que ele tinha adquirido. Uma coisa é você ser traído quando você já tem uma experiência de vida. Ele só tinha 17 anos. Ele estava ainda formando a sua maturidade, tanto espiritual como emocional. Ele foi traído aos 17 anos. Depois foi traído novamente. Imagine a dor do coração de José, de ser traído pelos seus próprios irmãos. E quantos de nós passamos por relações difíceis? Você tem relação difícil, sim ou não? Com alguma pessoa? Quantas relações você tem que estão rompidas, que estão difíceis de ir para frente, como diz na Bahia, empurrando com a barriga, está por um fio, está vivendo o tripé da mentira, se cair um pé desaba tudo. Será que você tem no teu coração essas emoções e esses sentimentos que trazem um desequilíbrio emocional para a tua vida? Existem relações na tua vida que estão trazendo um desequilíbrio emocional? Seja isso em casa, na família. A família é o lugar onde nós podemos ser realmente nós. Dentro de casa não há máscara. Estou dentro da minha casa, então eu falo alto. Estou pagando minhas contas, então a casa é minha, então eu tenho que me respeitar. Dentro de casa, a gente é totalmente diferente, muitas vezes, do que está na rua. Porque a gente está no meio de quem a gente conhece. E dentro de casa é o lugar onde a gente mais fere e onde é mais ferido. Dentro da nossa família. É onde a gente mais fere e é onde a gente é mais ferido. Na escola, para quem estuda, na faculdade, no trabalho, aquele bendito chefe que me persegue, aquela pessoa que quer chegar onde eu cheguei e quer me derrubar. Quantos de nós, nos nossos trabalhos, vivemos isso? Dentro da nossa casa, nosso grupo de amigos. Eu tinha um amigo que ele nasceu e cresceu comigo. E por um momento de desentendimento, ele ficou 7 anos sem falar comigo. 7 anos. Por uma vez, por 2 vezes, por 3 vezes, eu fui até ele, eu tentei conversar, eu tentei puxar assunto, eu tentei resolver as coisas, e ele resistia. Aí chegou uma hora que eu disse: Deus, não dá mais. Eu fiz a minha parte. Eu perdoo fulano. Fiz a minha parte. Confessei, o sacerdote disse: você fez isso? Fiz, então vai em paz. Passou-se 7 anos. 7 anos. Pouco tempo antes de eu entrar no convento. E durante esses 7 anos eu rezando por ele, rezando pela conversão dele. Poucos dias antes de eu entrar no convento. Era a única coisa que ainda no meu coração ainda martelava. E eu dizia: Jesus, eu não posso entrar no convento, eu não posso assumir uma vida nova com coisas para trás, porque quem deixa a coisa para trás volta para buscar. Eu não quero deixar a coisa para trás, quero ir por inteiro. E uma semana antes eu vim para o convento. Eu estava na casa dele, porque o irmão dele ainda era meu amigo. E do nada ele começou a falar comigo, do nada. E ele me disse assim, no dia de despedir de mim, ele me abraçou e disse assim: obrigado por me libertar. Obrigado por me libertar. O perdão tem poder de libertar. O perdão é libertador.
Então, quantas vezes dentro de nossa casa, do nosso trabalho, nosso ciclo de amigos, a gente sofre, mas não tem coragem de ir até o outro, de engolir um pouquinho o orgulho e dizer: fulano, me desculpa. Fulano, me desculpa por aquilo que aconteceu. Muitas vezes não foi nem você o culpado, mas por uma atitude de fé, uma atitude cristã, em saber que não pode continuar daquele jeito, você vai até o outro e diz: perdão, desculpa por aquilo que aconteceu, vamos recomeçar. E dentro da igreja então, tanta gente chagada dentro da igreja, é brigado com o padre, é brigado com o coordenador de grupo, é brigado com o irmão de outro grupo, chega na igreja, diz que ama Jesus, conhece a palavra, mas quando entra na igreja e olha o irmão e diz: eu não posso sentar daquele lado, porque fulano está sentado daquele lado e eu não gosto dela. Aí vai sentar lá do outro lado. Falta maturidade espiritual. O perdão nos faz livres. Guarde isso no teu coração. O perdão nos faz pessoas livres. Perdoar, o perdão não é para que eu possa ficar bem diante de você. O perdão é para que eu possa deitar a cabeça do meu travesseiro e dormir tranquilo. Esse é o sentido do perdão. Eu não vou perdoar para as pessoas possam ver que eu sou o santo, que eu conheço a Deus, que eu conheço a palavra, então Jesus manda perdoar, eu vou perdoar. Muitas vezes até de boca para fora, porque no escondimento desejo mal a fulano, ainda dói a chaga. Mas o perdão é para que eu possa deitar no meu travesseiro e dormir tranquilo. E independe do que o outro fez comigo. Não importa o que o outro fez comigo. Eu que vou decidir o que eu vou fazer com isso. Então não importa o que a pessoa ela fez com você. Não importa o tanto que ela te machucou. É você que vai decidir se você vai parar nisso ou se você vai avançar. A decisão está nas tuas mãos. Porque as emoções muitas vezes geram em nós sentimentos, e sentimentos que muitas vezes nos derrubam. E esses sentimentos nos impedem de que Deus possa realizar aquilo que Ele quer na nossa vida. Sabe por que muitas coisas ainda não aconteceram na tua vida? Sabe por que aquela graça que você tanto pede ainda não chegou? Sabe por que você acha que a sua oração ainda não foi atendida? Sabe por que seu trabalho está indo mal? Sua família, você ora e a família não melhora? Talvez você precisa vasculhar o teu coração, você ainda precisa liberar algum perdão aí dentro. O perdão paralisa a graça de Deus. A graça de Deus. Muitas vezes não acontece na nossa vida. A nossa oração parece sem resposta, porque Deus vê em nosso coração que falta maturidade espiritual para receber aquela graça naquele momento. Então nós não podemos nos alimentar com a mágoa. Nós não podemos deixar que a mágoa nos alimente, ou nos alimentar com aquilo que nos leva à destruição. Mas é preciso nos alimentar daquilo que nos dá vida. Nossa vida, nosso coração precisa estar alicerçado. O que aconteceu exteriormente não pode afetar aquilo que eu sou interiormente. Aquilo que fizeram comigo lá fora não pode abalar aquilo que eu sou por dentro. Porque o meu coração precisa estar alicerçado. Alicerçado na paz, alicerçado na alegria, alicerçado na verdade. Pode perceber que aquela pessoa que é amargurada, ela não transmite felicidade. O rosto dela é diferente, a fisionomia dela é diferente, aonde ela chega é diferente. Ela não consegue sorrir verdadeiramente. Ela não é feliz verdadeiramente. A pessoa que carrega a mágoa, ela é sempre mal amada. Pode perceber isso. Briga com tudo, desconfia de tudo. Nós precisamos estar com o nosso coração alicerçado na justiça,
na verdade, na paz, na alegria. Dói, dói. Machuca, machuca. Quando as pessoas nos ferem, principalmente aquela que nós mais amamos, dói, dói. Machuca, machuca de verdade. Sangra na alma. Mas é eu que decido se eu vou levar isso para sempre. Perdoar é uma decisão, igreja. Bate no teu coração e diz assim: perdoar é uma decisão. O perdão é uma decisão clara, objetiva e inteligente. Perdoar é uma decisão clara, objetiva, inteligente. Quantos de nós passamos por traição em todas as nossas relações? Eu não sei se você vive algum momento desse na sua vida, no seu coração, mas eu posso te testemunhar uma coisa. Eu vivi uma etapa que se encaixa perfeitamente nisso. Aconteceu um impasse entre eu e um irmão, digamos assim. E chegou um momento que no meu coração não tinha maturidade espiritual. Atingiu o meu emocional. Atingiu o meu sentimental. E chegou um momento em que o meu orgulho, na hora eu não fui tentar resolver as coisas. E a chaga ela foi crescendo, 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 crescendo. Chegou um momento de que eu não conseguia olhar no rosto do irmão. Eu desviava do irmão. Chegou um momento em que era insuportável escutar a voz do irmão. Aonde o irmão chegava, eu procurava sair. Eu não queria escutar, eu não queria olhar para ele, porque aquilo que ele tinha me feito, o que eu achava que ele tinha me feito, pela minha imaturidade emocional e espiritual, gerou uma chaga tão grande que eu não consegui encontrar. E o que aconteceu? Chegou um momento que eu estava rezando diante de Jesus, eu disse: Jesus, eu não sou lixão. Eu não quero permanecer com isso no meu coração. O que aconteceu, aconteceu. Eu que tenho que tomar uma postura. Eu que tenho que tomar uma postura diante disso. Por várias vezes, eu tentei resolver as coisas. Chamei para resolver. Se tem uma coisa que eu prezo, é pelo diálogo. Não se resolve problemas se não for pelo diálogo. Para que você possa verdadeiramente resolver um problema com o irmão, coloque ele diante de você, olhe nos olhos, abram seus corações e resolvam. É a melhor forma de resolver um problema. Por várias vezes foi tentativa frustrada, porque eu tentei e não houve resposta. E eu disse a Jesus: Jesus, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Eu vou decidir amar. E sabe como eu consegui olhar de novo para o irmão, ouvir de novo a voz dele, estar onde ele está? Quando eu peguei Jesus e coloquei na frente dele. Aí eu consegui. Estou num processo, aos poucos. Mas eu só consegui romper aquela barreira quando eu olhei para Jesus e comecei a enxergar Jesus no irmão. É aquilo que Colossenses vai dizer: suportai-vos uns aos outros. Você suporta a você mesmo? Porque muitas vezes nós colocamos tudo nas costas do outro. A outro me feriu, a outro fez isso, a outro fez aquilo, a outro não sou uma palavra contra mim. E eu? Será que eu sou toda essa beleza? Qual eu acho que eu sou? Será que eu sou um docinho de coco? Não. Muitas vezes eu sou um fel. Muitas vezes eu falo do irmão, murmuro porque fizeram isso comigo, mas muitas vezes eu faço pior
ainda com meu irmão. É um processo de entender quem nós somos. Quando nós entendemos quem nós somos, nós conseguimos entender o outro. E para finalizar, vou deixar para vocês 3 etapas para vocês conseguirem perdoar. Nota. Primeiro, eu quero te dizer, número 2840, o catecismo vai dizer o seguinte: o amor misericordioso não penetra o nosso coração enquanto ele não tiver perdoado. O amor de Deus, ele não penetra o nosso coração enquanto nós não tivermos perdoado. O amor é indivisível. Recusando perdoar nosso coração, ele se torna impermeável ao amor misericordioso do Pai. E confessando os nossos pecados, o nosso coração se abre para receber a graça de Deus. Então anota aí, primeiro, para conseguir chegar ao perdão, é preciso ir ao encontro do Senhor. Ir ao encontro do Senhor. Se você não consegue perdoar o teu irmão por você mesmo, vá ao encontro do Senhor. E eu quero te dizer que perdão não é esquecer. Perdão é você lembrar e não doer mais. Esse é o perdão. Sabe quando uma ferida cicatriza? Você passa a mão, ela dói? Não, cicatrizou. Mas se ela não estiver totalmente cicatrizada e você passar a unha, o que faz? Arranca aquela casquinha e sangra de novo. Perdão não é você esquecer o que fulano me fez. É você lembrar, olha, fulano me fez tal coisa, mas isso não dói mais em mim porque eu sou curado em nome de Jesus. Isso não dói mais em mim porque eu decidi perdoar. Vai ao encontro do Senhor. Segundo, vai ao encontro do irmão. Vai ao encontro do irmão e pede perdão. Ai, mas eu vou me humilhar. A pior humilhação Jesus passou. A nossa não chega nem aos pés de Jesus. Vai ao encontro do irmão e diz: fulano, eu te perdoo. Ou fulano, me perdoe por aquela situação que aconteceu. Talvez você nem lembre. Tem tanta gente hoje de mal do outro, nem lembra por que é que está de mal. Mas não é um momento de você chegar diante dele e dizer: fulano, você foi errado, mas eu te perdoo. Não é momento de colocar na balança quem foi errado. É momento de chegar diante dele, olhar nos olhos e dizer: olha, eu te perdoo. Eu conheço a Jesus e por conhecer e amar Jesus, eu te amo e te perdoo. E não quer dizer que você vai estar depois amiguinho do irmão. Se tiver, amém. Se não tiver, não precisa. Mas vai ao encontro do irmão. Terceiro e último, perdoe sempre, mesmo que doe. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Perdoe 70 vezes 7, infinitamente mais, sem se cansar, sem se cansar. Perdoe sempre, mesmo que doa. Por que eu digo mesmo que doa? Porque ele pode te machucar novamente. Uma outra pessoa pode te machucar novamente. E você precisa sempre exercitar o dom do perdão. Porque você não é carro de lixo para levar sujeira de ninguém. É você que se decide. Eu não quero viver assim, eu não posso viver assim e eu não vou viver assim. Eu vou perdoar. Perdoar é decisão. Perdoar é posicionamento daquele que conhece Jesus, que experimentou seu amor e verdadeiramente sabe que diante de Jesus, diante daquele que é santo, diante daquele que é misericordioso, diante daquele que é amoroso, eu tenho valor. E não são esses momentos difíceis de dificuldade que vai tirar o meu valor, que vai me deixar para baixo.
Jesus vai ser exposto no nosso meio. Ele é a fonte de todo o amor. É Ele que nos dá forças para sairmos de nós e irmos ao encontro do outro. Coloque-se diante dele com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que você tem passado. Renuncie às emoções negativas que há em teu coração. Deixa Jesus, nesse momento, olhar para você e pelo seu Espírito revelar quem que você precisa perdoar. Quem foi que te feriu? Quem foi que te magoou? Foi teu esposo? Foi a tua esposa? Foram os teus filhos? Foi alguém da tua família? Você que ouviu palavras que dilaceraram teu coração, que fez você sofrer, que fez você chorar, e todas as vezes que você lembra dessas palavras, seu coração dói, seu coração sangra. Você que tem um sentimento de rejeição por parte dos teus pais, você não ama como você deveria amar. Você precisa perdoar os teus pais. Pelo poder do nome de Jesus, perdoa a tua mãe nessa hora. Você perdoa o teu pai nessa hora. Perdoa o alcoolismo do teu pai. Perdoa o temperamento difícil dele. Pede a Jesus a cura desse coração ferido. Apresenta para Jesus a tua vontade de perdoar verdadeiramente. Olha, Jesus, nessa hora, eu quero verdadeiramente liberar o perdão sobre a vida dessa pessoa. Dá teu sim a Jesus, para que Ele venha intervir e curar o teu coração. Posicione-se. Tome uma decisão. Eu sou o templo do Espírito Santo. Renuncia os sentimentos negativos do teu coração. Fala para Jesus o nome da pessoa que te feriu. E diz: Jesus, pelo poder do teu nome, eu perdoo. Mas você pode dizer: mas ela não está escutando. Mas o teu coração precisa ouvir isso. Eu perdoo. Por ti, por amor a ti, Jesus, por amor a mim, a minha vida, a minha história, eu perdoo. Ah, mas ela me feriu, eu perdoo. Mas ela levantou falso testemunho contra mim, eu perdoo. Sai do teu trono de juiz, coloca também como pecador que você é. Quantas vezes no dia você crucifica Jesus com teu pecado, porque você não é capaz de perdoar o teu irmão? Jesus, nessa hora eu perdoo o irmão que magoou o meu coração. Nessa hora, Jesus, eu libero o perdão. Nessa hora eu liberto o meu irmão e eu também me torno livre. Repita isso no teu coração: Jesus, pela pessoa que você sabe que te magoou, diz isso: Jesus, eu libero nessa hora o teu perdão.
Eu liberto essa pessoa dessa escravidão e nessa hora eu também me torno livre. Eu também me torno livre. Canta essa canção, entregando o teu coração a Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, Que louva ao Pai. que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Ó Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Eu quero te dizer, o Senhor fala muito forte no meu coração, e pede que fizesse isso. Você que precisa perdoar uma pessoa e ela está longe, e você não tem facilidade de vê-la, talvez ela até já partiu, e você não teve oportunidade de perdoá-la. Eu quero te pedir que você levante os teus braços, se você é uma dessas pessoas que necessita perdoar essa pessoa, e um dos irmãos vai até você e vai abraçar você, e você vai abraçar esse irmão como se você estivesse abraçando esta pessoa, e você vai dizer a ele: me perdoe, como você tivesse pedindo perdão a essa pessoa. Liberta o teu coração. Purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Ó Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Abraça o teu corpo. Pessoas que precisam se perdoar pelas coisas que fez, pelas palavras que você lançou, e você sabe que gerou destruição. Deus agora te perdoa e te dar uma vida nova. Abraça bem o teu corpo e deixa o Espírito Santo te envolver. Deus está ministrando nessa hora uma cura poderosa na tua história. Tudo aquilo que estava atrofiado em você, tudo aquilo que tinha saído por obra do inimigo, Deus agora está restituindo uma por uma na tua vida. Ah, Jesus,
nosso coração que clama, Deus. Liberta-nos, Senhor. José estava sufocado, que a palavra diz que ele chorava, e chorou que se ouviu por todo o território. José, ele se libertou. Lágrima é libertação. E a primeira palavra de José, depois que ele se sentiu livre, ele disse: como está o nosso pai? José não se recordou do que tinha acontecido. O Espírito Santo vai passando e tocando no teu coração, e dando a graça da libertação, e vai devolvendo a alegria de volta ao teu coração, vai devolvendo a paz. Eu vejo o Espírito Santo cicatrizando muitas feridas, muitos corações, feridas causadas pelos relacionamentos errados que você teve, pelas decisões erradas que você tomou, feridas entre pais e filhos, feridas entre amigos, colegas, feridas contra pessoas da própria igreja. Cura, Jesus. Lava, purifica e restaura mais uma vez, Deus. Shiri alabar alabar sara lamaira alabar alabar. Irere cantar alabar alabar sara alabar alabar irere alabar 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 suri alabar alabar. Bandara alabar 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 suri alabar 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 sara alabar irere alabar 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 suri alabar. Bandara alabar 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 shiri alabar 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 sara alabar alabar sobre nós. Irere cantar alabar sara alabar Espírito de Deus, nosso Senhor. Erga os seus braços, canta. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Ó Jesus, Jesus. Transformar meu coração. Para terminar, Jesus, baixinho. Jesus, manda meu Espírito para transformar meu coração. Oh, Jesus.